E mano, a Casa do Dragão se supera a cada episódio. Fala pessoas, de boa com vocês? Espero de coração que sim. E o que falar do Aemon e o Dragão Veiga, hein? Que cena fantástica, pessoal. Mas sabe o que é fantástico de verdade? É você deixar o seu like. Isso sim é fantástico. E também de se inscrever no canal. Então por isso não esquece de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o canal do amigo aqui. E rapaz, que episódio cheio de emoção foi esse? Mas calma, como diria Jack, vamos começar por partes. O episódio já começa com um filtro de imagem ali meio cinza, o que contrastou muito bem com o clima pesado de uma cerimônia fúnebre. Porque se você não lembra, Jovem Moeba, a Laena, a esposa do Daemon, acabou tirando a própria vida no episódio passado. Ela pediu para seu dragão, na verdade ela ordenou que o seu dragão Veiga queimasse ela viva. Aliás, ela estava grávida também. Ela fez isso, Jovem Moeba, porque ela viu que não ia sobreviver ao parto. E galera, como é normal em um funeral, muitas pessoas aparecem, muita gente da família. E também muitas pessoas que não são bem-vindas. E por isso na cena ficou aquele clima pesado, aquele clima tenso. E as trocas de olhares foram sinistras. Foi tensão o funeral inteiro. Uma coisa que o episódio fez questão de mostrar, dando um close ali no broche dele, foi do Otto, que voltou a ser a mão do rei. E se a gente parar para pensar direitinho, a gente percebe que o plano do Larys saiu perfeitamente como ele queria. Porque o Otto voltou a ser a mão do rei e o Larys agora é o senhor da Casa Strong. Então saiu tudo como ele planejou e mais além. Outra coisa também que a série fez questão de focar é sobre a passagem de tempo ali, né? Através da velhice do Viserys, que realmente está mostrando que ele está muito velho, que ele está bem acabadinho. Inclusive ele esqueceu até o nome da própria esposa, da Alicent, né? Ele chamou ela de Aemma, que era o nome da primeira esposa dele. E mais uma vez é visto nesse episódio a Helena fazendo outra profecia. Se vocês conseguiram captar ali, pessoal, ela está falando ali, na brincadeirinha dela ali com aquelas aranhas, sobre os verdes e os vermelhos. Se não me engano foi vermelho ou foi preto, enfim. É mais uma profecia dela do que está por vir. E nem demora muito, porque nesse episódio vai começar tudo. Nessa mesma cena é fácil a gente perceber como os irmãos são diferentes, né? O Aemon e o Aegon II. Enquanto o Aegon está naquela fase de adolescente ali, rebelde, que só pensa em beber, o Aemon se mostra bem mais leal à mãe dele, né? Bem mais ligado nas coisas que a mãe dele está querendo. Ele já vem percebendo que uma guerra está por chegar e ele presta bem mais atenção no que a mãe dele fala do que o próprio Aegon, que não tá nem aí pra nada. O negócio do Aegon ali é aquela parte chata da adolescência, né? Que tá atrás de mulheres e tá tomando cachaça. Essa, no momento, é a fase do Aegon II. Enquanto o Aemon tá bem ali focado no que ele quer. Se você analisar, nessa mesma cena, um pouco mais à frente, ele escuta o grito do dragão, do Veiga. E me parece que ali, naquele momento, ele já começou a planejar tudo, de reivindicar a Veiga para ele. E também podemos perceber, pessoal, que aquela conversa do Daemon e do Viserys teve muito significado. E fica muito clara ali a personalidade do Viserys, né? De estar sempre perdoando. O Daemon já vem fazendo ali um monte de porcaria, um monte de merdas, e mesmo assim, o Viserys mais uma vez perdoa ele e chama ele pro rei. Mas a personalidade do Daemon é totalmente diferente. E ele não aceita o perdão do Viserys e nem nenhum tipo de ajuda. E é como eu disse, galerinha, se você tem alguma apaixonante ali pelo Daemon, o Daemon não é uma pessoa totalmente boa. Aliás, me parece que as únicas pessoas boas dessa série foram o Lionel Strong, que acabou morrendo, e o Viserys, que vai morrer também. Ou seja, no universo de Gelo e Fogo não tem vaga para pessoas boas. Lembra do Ned Stark? Trágico. Então é isso, vocês lembrem que o universo de Gelo e Fogo é um universo cruel. Jovem Moeba, eu gostei muito da participação da rainha, que nunca foi nesse episódio. Esse foi um episódio que realmente a gente pode dizer que ela brilhou na atuação, a atriz, né? Brilhou muito na atuação. Ela começou o episódio perdendo uma filha e terminou o episódio perdendo um filho. Depois a gente vai saber um pouco mais disso. E ela deixa escancarado na cara do Corlys Velaryon, o seu marido, que o que ele quer não é uma reparação por ela não ter sentado no trono, e sim a ganância de colocar alguém da sua família no trono. E isso ficou bem claro ali, né? Não teve nem como ele argumentar. E aí, galera, as tretas começam quando o Aemon vai atrás do dragão Veiga para reivindicar para ele, né? Porque, se você não sabe, ele ainda não tinha um dragão. E a história no livro é um pouco diferente do que foi mostrado na série. Mas no resumo da ópera, no final, ficou bem parecido. Porque nos livros o velório não é da esposa do Daemon, e sim do marido da Rhaenyra. E a treta começa quando o irmão mais novo do Lucerys, o Joffrey, de apenas 3 anos, vê a hora em que o Aemon está tentando reivindicar a Veiga.
Ou seja, você está percebendo aí que tem uma pequena diferença. E aqui a ofensa ficou porque o Aemond foi primeiro do que a filha da Laena. E ela queria reivindicar a Veiga, porque era o dragão da mãe dela. E eles tiveram isso com a trapaça do Aemond, porque ele foi na calada da noite sozinho, sem pedir nada a ninguém, sem falar com ninguém. E essa parte dele ir sozinho, escondido, ficou bem fiel aos livros, porque nos livros realmente ele vai escondido dos pais dele. E aí é que tá, galera. Nesse episódio o Aemond mostrou uma personalidade totalmente diferente dos outros episódios, em que ele só era zoado, né? Em que ele sofria bullying e não fazia nada. E de tanto ele escutar o pai dele dizer que ele tinha que ser homem, que ele tinha que fazer alguma coisa, ele com os outros garotos, nesse episódio ele tomou essa atitude, foi lá, buscou o dragão, trapaceou, foi primeiro do que a filha da dona do dragão. Esse foi o motivo dos garotos ficarem furiosos, porque quando ele voltou com a Veiga, que ele desceu, os garotos foram pra cima dele, né? A garotinha lá, a filha da Laena, ela disse que ele trapaceou e que quem ia reivindicar a Veiga era ela. Então quando ela fala isso, ele não quer nem saber, ele mostrou uma personalidade bem cruel, ele bateu na garota, mas também porque ela partiu pra cima dele, e os filhos da Rhaenyra foram tentar defender as garotas. E aí foi quando começou essa briga generalizada. E para inflamar a situação, para inflamar ainda mais a questão, o Aemond chamou os filhos da Rhaenyra de bastardos. Disse que eles eram netos do Lyonel Strong. Aí o bicho pegou. E por ele ser maior do que todos os outros garotos que estavam lá, ele estava levando vantagem lá na briga. Ele estava batendo em tudinho. E depois daquela briguinha lá, já que o Aemond era mais velho, e era o tio dos garotos também, né? Ainda tem isso. E tinha claramente uma vantagem sobre eles, por eles serem menores. Então o Jaehaerys, o filho mais velho da Rhaenyra, estava na desvantagem. O Aemond ia tacar uma pedra no Jaehaerys. E foi aí que o Lucerys puxou um punhal, e foi a cena mais pesada do episódio, que foi quando ele partiu pro Aemond e passou a gilete no olho do rapaz. E ainda depois juntou todo mundo e deu aquele abafa nele, né? Deu aquele velho cacete. E galera, é a partir daí que as coisas começam a ficar tensas de verdade. Porque depois disso aí, os garotos foram levados à presença do rei, né? Do rei Viserys, os filhos dele. E não esqueça que os garotos são filhos do rei Viserys e irmãos da Rhaenyra. Eles são irmãos da Rhaenyra. Lembre-se disso, porque isso é que deixa o drama mais pesado. E lá é contado a história. Os garotos dizem por que houve a briga e contam também que o fato de ter tirado o olho do Aemond foi em alta defesa. Tanto em defesa da honra das garotas, como em defesa da honra deles. Porque o Aemond tinha acabado de chamar eles de bastardo. Porque ali na corte é um crime muito grave. E aí os ânimos se exaltaram, tanto de um lado quanto do outro. A Alicent fica furiosa, porque o filho dela perdeu um olho nessa briga, né? Além de tá bem judiadinho. Do outro lado, os filhos da Rhaenyra estavam um pouco quebrados também, né? Porque apanharam muito do Aemond. E por causa dessa briga, começa de verdade, já tinha divisão, mas agora, como foi falado no começo do episódio, com a filha da Alicent, como ela previu em suas visões, que ela ainda não entende bem, mas ela está começando a ter previsões, sem mesmo saber que está tendo, começou a divisão ali dos verdes e dos vermelhos, ou dos pretos, né? Porque o que representa a casa Targaryen é o vermelho ou o preto. E mesmo assim o rei Viserys, que é um bom rei, que é uma pessoa boa, tentou acalmar os ânimos ali, colocando ordem nos filhos dele e nos seus netos também. Mas a Alicent não aceita e ela acaba pegando da cintura do rei Viserys o punhal, aquele punhal que a gente já falou muito dele aqui, que é mostrado lá em GOT, lá na frente, e parte para cima do filho da Rhaenyra. Mas a Rhaenyra acaba vendo no momento exato e segura a mão dela. E aí começa, né? Porque o Criston Cole vai tentar ir pra cima defender a Alicent, porque ele agora é juramentado pra Alicent. Só que o Daemon já parte pra cima dele, já entra na frente. E aí você já começa a entender a tensão, né? E o rei Viserys ali tentando acalmar os ânimos. Não entendendo como essa treta está se formando. É enorme, com toda a confusão que está ali a partir de agora, vai ser grandiosa. E mesmo assim, a Rhaenyra ainda tenta reverter o quadro, dizendo para todo mundo que agora todos conseguem ver quem realmente é a Alicent. Mas eu não concordo muito bem com a Rhaenyra não, porque a Alicent, ela não era essa pessoa que está mostrando agora. A Alicent não era dessa forma. Mas todo o contexto do que aconteceu por causa do pai da Alicent, do Otto Hightower, tanto é que mais pra frente na cena ele diz a ela que gostou de ver aquele lado dela,
tudo aquilo ali construiu quem ela é agora. Então, por isso que ali naquele momento ali que a Rhaenyra está segurando o braço dela e ela diz que todo mundo pode ver quem ela é de verdade, ela ainda puxa o punhal e corta o braço da Rhaenyra. Corte bem profundo. Que no meu ver, aquilo ali simbolizou também o corte de um pouco do respeito e da amizade que elas ainda tinham uma pela outra. Meu ver, eu vi dessa forma, né? E se vocês perceberem, a Casa do Dragão, o universo de Gótico, trabalha muito com simbolismo. E como a Rhaenyra é esperta, né, galera? Porque a partir daí começa a divisão das coisas. Mas a Rhaenyra percebeu que com o marido dela, o Laenor Velaryon, ela não ia vencer essa guerra. Então, diferente dos livros, que nos livros ele morre, aqui ela consegue tramar com o Daemon, e o Daemon foi o cérebro por trás de tudo. Percebam como o Daemon, ele é terrível. Como ele é manipulador e como ele sabe forjar as coisas. O Daemon trama ali junto com a Rhaenyra a falsa morte do Laenor Velaryon, para que o caminho fique aberto para os dois casarem, a Rhaenyra e o Daemon casarem. E aí é que vem o plot twist, né? Porque a gente até então a gente não sabia que aquilo ali tinha sido forjado. A gente pensava que realmente o Daemon tinha pago ao caso amoroso do Laenor para realmente matar ele. E ali no decorrer da cena a gente percebeu que tudo foi um plano, que quando ele disse para Rhaenyra que ele tinha que libertar o Laenor de alguma forma, não foi com a morte, né? Foi a morte forjada do Laenor. E acaba que os dois, o Laenor aceita e os dois fogem daquilo ali e vão para um lugar que o próprio Daemon falou que lá do outro lado do Mar Estreito, ninguém vai querer saber quem ele é e o que eles fazem. Para mim foi uma jogada de mestre. E tudo muito bem elaborado, né? Porque se você não percebeu, aquele cara que estava lá dentro do fogo com as roupas do Laenor Velaryon foi aquele guarda que o próprio Daemon matou ele. Ou seja, não tem prova. A única prova que provava que era o Laenor Velaryon eram as vestes, porque o rosto dele ficou queimado. Plano sensacional. E depois o caminho ficou livre para a Rhaenyra e o Daemon rapidamente se casarem. Que foi uma forma deles da Rhaenyra mostrar também que ela não tá para brincadeira. E que se as pessoas estão pensando que foi ela que tramou para matar o próprio esposo, depois casar com o Daemon, então que as pessoas acreditem nisso e comecem a temê-la, porque ela não tem limites. Jogada sensacional, pessoal. E por outro lado, podemos ver ali o seu Larys também já ali, né, perguntando para Alicent se ela queria também um olho para justificar as coisas, né, para equilibrar ali, né. Mas ela disse que não, pelo menos agora, no momento, ela não vai querer. Mas depois as coisas vão ficar aí, vocês vão entender depois. Então, as peças já estão todas posicionadas no tabuleiro. Agora o bicho vai pegar, pessoal. Eu quero saber de você, para que lado você vai torcer? Que lado você está mais voltado? Para o lado dos verdes ou para o lado dos vermelhos? Deixa aí nos comentários. Mas não esquece de falar também o que você achou desse vídeo, certo? Muito obrigado por tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o canal. Ficamos até aqui e até a próxima.